Fala galera do YouTube, beleza? Cavalo aqui mais uma vez. Hoje para falar sobre um confronto épico sobre as duas maiores equipes da Marvel, Vingadores vs X-Men. Vou falar sobre as principais batalhas, vamos fazer uma análise sobre a narrativa e sobre a arte desse quadrinho. Vou contar curiosidade para vocês e também o impacto que ele teve na Marvel. Você não vai querer perder um instante dessa super análise. Então fica comigo. Não se esquece de fazer a sua inscrição no canal e de deixar o seu like nesse vídeo. Solta a vinheta! Cavalo Geek. Hey! Vingadores vs X-Men é uma história em quadrinhos escrita por Jason Aaron, que traz um confronto épico entre duas das equipes mais poderosas e icônicas da Marvel Comics. Com um enredo envolvente e cheio de ação, a narrativa mergulha os leitores em um conflito que abala o universo Marvel. Tudo começa quando a Fênix, que é uma entidade cósmica de imenso poder, retorna à Terra. Ela é conhecida por escolher um hospedeiro e conceder habilidades sobre-humanas a ele. No entanto, a chegada da Fênix causa apreensão, pois ela representa tanto uma fonte de esperança como um perigo iminente. A esperança recai sobre os X-Men, que veem a Fênix como uma oportunidade de trazer um renascimento para a raça mutante, que há muito luta pela aceitação e coexistência pacífica com os humanos. No entanto, os Vingadores têm uma visão diferente. Eles veem a Fênix como uma ameaça, capaz de destruir a Terra e todos que nela habitam. O desacordo entre as duas equipes desencadeia um confronto colossal. Os X-Men acreditam que a Fênix pode ser controlada e usada para o bem, enquanto os Vingadores têm a sua imprevisibilidade e o risco que ela representa para o planeta. Essa diferença de opiniões leva a batalhas intensas e emocionantes entre os heróis, que lutam com todas as suas habilidades e poderes. Ao longo da história, momentos de ação eletrizantes se desdobram, desde confrontos individuais até batalhas em larga escala. Os leitores são agraciados com sequências de lutas impressionantes e cheias de suspense. Poderosos raios de energia, golpes titânicos e estratégias elaboradas são empregadas pelos personagens, elevando a intensidade do confronto. Enquanto a guerra entre os Vingadores e o X-Men se desenrola, questões morais complexas surgem. Os personagens são desafiados a questionar suas crenças e a tomar decisões difíceis, pois o destino da Terra está em jogo. A narrativa explora temas como responsabilidade, sacrifício e os limites do poder, proporcionando uma experiência envolvente aos leitores. Vingadores vs X-Men é uma história cativante, repleta de ação e dilemas emocionantes. O conflito desencadeado pela chegada da Fênix coloca os heróis uns contra o outro, levando aos limites, exigindo escolhas difíceis em nome da sobrevivência do planeta. Prepare-se para se surpreender com as reviravoltas e os momentos épicos que essa HQ oferece. Em Vingadores vs X-Men, há diversas lutas emocionantes que capturam a intensidade e a rivalidade entre os heróis. Aqui estão 3 das melhores lutas da história, cada uma com sua própria dinâmica e momentos memoráveis. Capitão América vs Wolverine. Quando os Vingadores e os X-Men se enfrentam pela primeira vez em confronto direto, o Capitão América enfrenta o Wolverine. Essa luta é marcada pela feroz determinação de ambos os personagens. Enquanto o Capitão utiliza suas habilidades táticas e escudo indestrutível, o Wolverine mostra selvageria e sua capacidade de cura acelerada. A batalha é uma verdadeira demonstração de força e habilidade, com golpes poderosos e estratégias inteligentes de ambos os lados. A luta entre esses dois ícones é uma das mais aguardadas e não decepciona em termos de ação e tensão. Número 2. Homem de Ferro vs Magneto. Quando a batalha entre os Vingadores e o X-Men se intensifica, o Homem de Ferro enfrenta o poderoso Magneto. Nessa luta, vemos a combinação de tecnologia de ponta e controle magnético supremo. O confronto entre esses dois personagens é repleto de momentos espetaculares, com o Homem de Ferro usando suas armaduras avançadas e Magneto manipulando metais e criando campos magnéticos devastadores. A batalha é um embate entre engenhosidade e poder mutante, resultando em cenas eletrizantes que desafiam os limites dos dois combatentes. Em terceiro lugar, Thor vs Fênix Ciclope. À medida que a trama se desenrola, o Thor enfrenta o poderoso Ciclope, que se tornou o hospedeiro da Fênix. Nessa luta épica, testemunhamos a força sobre-humana do Deus do Trovão contra o poder cósmico da Fênix. Os raios de energia e os ataques devastadores de Thor se chocam com a imensa capacidade de manipulação da realidade de Ciclope. A luta entre esses dois titãs é cheia de momentos espetaculares e reviravoltas surpreendentes, deixando os leitores ansiosos para saber quem sairá vitorioso desse confronto. Essas 3 lutas representam apenas uma amostra das batalhas incríveis e emocionantes que acontecem em Vingadores vs X-Men.
Cada uma delas é única em termos de estilo de combate, poderes e estratégia dos personagens envolvidos, proporcionando aos leitores momentos inesquecíveis de ação e tensão. Vingadores vs X-Men apresenta um estilo de narrativa dinâmico e cativante, que se mantém coeso durante toda a história. O enredo é habilmente desenvolvido por Jason Aaron, com contribuições de outros escritores, e é impulsionado por uma série de eventos que aumentam a tensão e o conflito entre as equipes. Uma das características marcantes da narrativa é a forma como a trama é estruturada para envolver tanto os Vingadores quanto o X-Men, permitindo que os leitores acompanhem diferentes perspectivas e pontos de vista. Isso cria uma sensação de equilíbrio e imparcialidade, apresentando os argumentos e as motivações de ambos os lados. Além disso, a narrativa oferece uma exploração aprofundada dos personagens envolvidos, dando destaque às suas personalidades, crenças e dilemas morais. Os leitores são convidados a refletir sobre as complexidades e as consequências de suas ações, à medida que os heróis são colocados em situações difíceis e obrigados a tomar decisões cruciais. Outro aspecto notável é a habilidade de Jason Aaron em construir o ritmo da história, alternando entre momentos de ação intensa e momentos de calmaria, permitindo que os leitores respirem e absorvam as consequências emocionais dos eventos. Essa alternância mantém o interesse do leitor ao longo da trama, garantindo que o conflito não se torne monótono ou previsível. A narrativa também apresenta uma série de reviravoltas surpreendentes, que mantêm os leitores na ponta de suas cadeiras. Essas reviravoltas adicionam camadas de complexidade ao enredo, desafiando as expectativas e acrescentando novos elementos à história. Isso contribui para o suspense e o impacto emocional da narrativa. Além disso, o estilo de narrativa é complementado por ilustrações impressionantes, que retratam as cenas de ação e os momentos chaves da história de forma visualmente impactante. A arte traz vida aos personagens e aos cenários, transmitindo com eficácia a intensidade das batalhas e as emoções dos protagonistas. No geral, Vingadores vs X-Men apresenta uma narrativa empolgante, que combina momentos de ações espetaculares com um desenvolvimento cuidadoso dos personagens e os dilemas morais envolvidos. Com sua estrutura bem equilibrada, reviravoltas emocionantes e ilustrações impressionantes, a história mantém os leitores envolvidos e entretidos do início ao fim. A arte desempenha um papel fundamental em Vingadores vs X-Men, contribuindo para a imersão do leitor na história e ampliando a emoção e intensidade dos eventos narrados. A obra conta com a colaboração de talentosos artistas, cujo trabalho visual enriquece significativamente a experiência dos leitores. Uma característica notável da arte em Vingadores vs X-Men é a atenção aos detalhes. Os artistas se dedicaram a retratar cada personagem, cenário e objeto com precisão, garantindo que os leitores possam identificar e se conectar com os elementos visuais apresentados. Os traços são nítidos e bem definidos, permitindo que os leitores apreciem a complexidade e a expressão dos personagens. Além disso, a arte em Vingadores vs X-Men é marcada por uma variedade de estilos e técnicas utilizados por diferentes artistas envolvidos. Essa diversidade visual traz uma riqueza estética à obra, adicionando profundidade e variedade às páginas. Cada artista traz sua própria interpretação e estilo único, resultando em um visual diversificado que mantém o interesse e a surpresa dos leitores ao longo da história. As cenas de ação são um destaque na arte, transmitindo movimento, impacto e energia de forma vibrante. Os artistas capturam a intensidade dos confrontos entre os heróis de uma maneira espetacular, utilizando sequências dinâmicas, layouts inovadores e ângulos de câmera interessantes. Os leitores podem sentir o poder dos golpes e a emoção dos momentos-chave, tornando as lutas visualmente impactantes e empolgantes. Outro aspecto notável da arte é a representação das expressões faciais e das emoções dos personagens. Os artistas são habilidosos em retratar uma ampla gama de emoções, desde raiva e determinação até tristeza e desespero. Essas expressões contribuem para a conexão emocional dos leitores com os personagens, permitindo que eles se envolvam e se identifiquem com as histórias e os conflitos apresentados. A utilização de cores desempenha um papel crucial na atmosfera e no impacto visual da obra. As paletas de cores são escolhidas cuidadosamente para refletir o tom e a emoção de cada cena, variando de tons vibrantes e saturados durante os momentos de ação até cores mais sombrias e sutis nas cenas de suspense e conflito emocional. A abordagem contribui para a imersão dos leitores na narrativa e para a criação de uma atmosfera adequada para cada momento da história.
Em geral, a arte em Vingadores vs X-Men é um elemento essencial que enriquece a experiência dos leitores. Com sua atenção aos detalhes, diversidade de estilos, cena de ação empolgante, expressões emocionais convincentes e uso habilidoso das cores, a arte complementa e eleva a narrativa, tornando a obra visualmente impressionante e envolvente. Algumas curiosidades é que a história de Vingadores vs X-Men foi escrita por uma equipe de roteiristas renomados da Marvel Comics, incluindo Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction e Jonathan Hickman. Cada um trouxe sua experiência e estilo único para a trama, resultando em uma narrativa rica e complexa. Outra curiosidade é que a história da Fênix e seu envolvimento com os Vingadores e os X-Men remonta a eventos clássicos dos quadrinhos da Marvel. A Fênix já foi tema de histórias famosas, como a saga da Fênix Negra e a Canção da Fênix. É um impacto significativo no universo Marvel. Outra curiosidade é que a edição da HQ Vingadores vs X-Men apresenta uma série de capas variantes, ou seja, diferentes ilustrações de capa produzidas por artistas talentosos. Essas capas alternativas oferecem visuais únicos para colecionadores e fãs. A história de Vingadores vs X-Men foi publicada como uma minissérie de 12 edições, lançada entre abril a outubro de 2012. Esse formato de série limitada permite uma narrativa mais focada e intensa, culminando em um confronto épico e conclusivo. E os eventos de Vingadores vs X-Men tiveram um impacto duradouro no universo da Marvel. As consequências do conflito entre os Vingadores e os X-Men foram exploradas em outras séries e tiveram implicações significativas para os personagens envolvidos, alterando o status quo e desencadeando mudanças na dinâmica entre as equipes. Vingadores vs X-Men marcou a primeira vez em mais de 50 anos de histórias em quadrinhos que os dois grupos principais de heróis da Marvel se enfrentaram em um grande evento crossover. A magnitude desse confronto tornou a história particularmente empolgante para os fãs. Essas curiosidades destacam alguns aspectos interessantes por trás da criação e do impacto de Vingadores vs X-Men. A história foi um marco no universo Marvel, oferecendo um embate emocionante entre os dois grupos de super-heróis mais icônicos da editora. A HQ de Vingadores vs X-Men teve uma influência significativa no universo Marvel, tanto em termos de narrativa quanto de impacto nos personagens e nas equipes envolvidas. A história se tornou um marco na cronologia da Marvel Comics. Os eventos e desdobramentos dessa trama foram incorporados ao canone, afetando as histórias subsequentes dos personagens e fornecendo uma base para desenvolvimentos futuros. Após Vingadores vs X-Men, também houve mudanças significativas nas duas equipes principais. Os Vingadores e os X-Men foram reconfigurados, com novos membros entrando e outros saindo, refletindo as consequências e os desdobramentos do conflito. Isso levou a uma nova dinâmica entre os heróis e impactou as histórias que se seguiam. A história ela teve um impacto profundo em alguns personagens importantes. Por exemplo, a jornada de Ciclope como hospedeiro da Fênix e suas ações durante o evento tiveram consequências duradouras para o personagem, moldando sua evolução futura. Outros personagens, como o Capitão América e o Homem de Ferro, também passaram por transformações em suas visões e abordagens. A HQ ela estabeleceu ou aprofundou conflitos e relacionamentos entre personagens-chave. As tensões entre os Vingadores e os X-Men, as divisões ideológicas e as alianças formadas durante o evento continuaram a reverberar nas histórias subsequentes, criando histórias e arcos narrativos ricos e complexos. A história também explorou o conceito de multiverso, apresentando versões alternativas de personagens e realidades paralelas. Essa expansão do multiverso e a introdução de diferentes iterações de heróis e vilões abriram caminho para futuras explorações de histórias no universo Marvel. A história e os personagens também tiveram impacto nas adaptações para outras mídias, como filmes, séries animadas e videogames. Elementos da trama e conceitos introduzidos na HQ foram incorporados e adaptados nessas mídias, ampliando o alcance e a influência da obra. Em resumo, Vingador vs X-Men influenciou o canone da Marvel, alterando as dinâmicas de equipe, afetando o desenvolvimento de personagens-chave e estabelecendo as bases para futuras histórias. Essa obra se tornou um ponto de referência para os fãs e teve um impacto duradouro na mitologia dos super-heróis da Marvel. A HQ recebeu uma recepção geralmente positiva, tanto da crítica quanto dos fãs. No entanto, é importante ressaltar que as opiniões podem variar, e nem todos os leitores tiveram a mesma percepção da obra. A crítica elogiou a premissa empolgante e o confronto épico entre os Vingadores e os X-Men. A narrativa foi considerada emocionante e repleta de ação, com uma trama bem desenvolvida, que abordava questões morais e éticas complexas. A qualidade da escrita e dos diálogos também foi elogiada, assim como a arte vibrante e dinâmica que acompanhou a história. No entanto, algumas críticas apontaram que em uma obra com tantos personagens,
nem todos receberam o mesmo nível de desenvolvimento, o que resultou em uma certa falta de equilíbrio na caracterização. Além disso, alguns críticos sentiram que o desfecho da história poderia ter sido mais satisfatório ou mais impactante. Já entre os fãs, Vingadores vs X-Men gerou debates acalorados e opiniões divergentes. Muitos fãs ficaram entusiasmados com o confronto entre as duas equipes icônicas e apreciaram a ação intensa e os momentos emocionais da trama. A história foi considerada uma celebração do universo Marvel, oferecendo momentos memoráveis e reviravoltas surpreendentes. No entanto, alguns fãs expressaram preocupação com a forma como certos personagens foram retratados e como certos eventos afetaram a continuidade de suas histórias individuais. Além disso, houve aqueles que sentiram que a trama não atingiu todo o seu potencial, especialmente em relação às implicações de longo prazo, que poderiam ter sido exploradas com mais profundidade. Mas, no geral, a HQ de Vingadores vs X-Men foi amplamente apreciada pelos fãs de quadrinho, gerando discussões animadas e alimentando o entusiasmo em torno da narrativa. Apesar das opiniões divergentes, a história conseguiu cativar e entreter uma ampla base de fãs, contribuindo para a mitologia da Marvel Comics. E aí, fala pra mim, você conhecia essa obra, Vingadores vs X-Men? Ela foi realmente fantástica. Espero que você tenha gostado dessa análise profunda e não se esquece, deixa o seu like nesse vídeo, faz a sua inscrição no canal e compartilha com os amigos para ajudar a crescer o canal e eu a cada vez a trazer mais conteúdo para vocês sobre a cultura pop e sobre as HQs. Um grande abraço do Cavalo e até a próxima!